Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu irmão. Tudo bom? Vamos dar um tempinho aí só para o pessoal ir entrando na live. E aí, como é que estão as Fechado. coisas? Aí, Gustavo entrou, Caminho. Israel também. Sejam todos bem-vindos aí, pessoal. Olessi, boa noite, Olessi. Renata tá entrando aí também. Não sei se é sua Minha parente, Renata. esposa. Ah, sua Minha esposa? esposa. É. Ah, conheço a sua cunhada, viu, Arthur? Fabiana ou Ela é Juliana? Iron Man. Juliana. Isso, Isso. exatamente. Vitória tá entrando aí também. Grande Gustavo. MHN Representações, Pamela, Doutor Lucas Gustavo entrou aí Pontes. também. Então acho que dá pra gente já ir começando, né, Arthur? O pessoal vai entrando aí no decorrer da live. É, essa uma roda de debates que a gente está tentando promover lá no Paulo Maia Advocacia. Na semana passada a gente discutiu um pouco sobre o impacto disso tudo que nós estamos vivendo nos mercados. E hoje, especificamente, a gente vai dar continuidade a essa roda de debates, mas vamos nos aprofundar na parte de educação. E aí, para conversar com a gente, eu fiz o convite ao professor Arthur, que é também gestor educacional, é uma pessoa muito gabaritada aqui no nosso estado, já tem um histórico de bons serviços prestados aqui. Ele já foi diretor da Escola Superior da Advocacia, na gestão do presidente Eudom Bezerra, e já foi coordenador do curso de Direito em diversas instituições aqui também. E aí ele vai trazer um pouco das impressões que ele tem sobre os impactos do que nós estamos vivendo na educação, no ensino, como ele enxerga que será daqui para frente, ele que está vivenciando na pele aí muitas mudanças que já eram tendências, mas que a gente foi obrigado a implementar do dia para a noite, né, Arthur? Isso. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. É, eu vou me apresentar para o pessoal que está aí, que ainda não me conhece, seus seguidores. Eu sou Torben Maia, sou advogado, trabalho no Paulo Maia Advocacia na parte empresarial e na parte do direito digital. E para mim é uma honra estar promovendo aqui esse debate. Queria que o professor Arthur se apresentasse aí também para quem eventualmente ainda não o conhece. Com a palavra, Obrigado, Arthur. Torben. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, meu amigo. O desafio poder traçar algum cenário diante dessas incertezas que a gente está vivendo, né? Mas, como advogado empresarialista que somos, a gente trabalha em cima de construção de cenário, né? Esse é o nosso, digamos, a nossa principal ferramenta, é construir cenários. Então, eu sou advogado, como eu estava dizendo, atuo na área empresarial, mas na parte consultiva, também milito na área de família, contratos, sucessões, a minha área mais civilista. Ah, e assim, atuo na gestão educacional há 10 anos, completei no mês de março desse ano 10 anos de gestão educacional. Estive durante 2 mandatos da presidência de Eudom Bezerra à frente da Escola Superior da Advocacia. Passei um mandato na Escola Nacional da Advocacia e, desde 2010, fazendo gestão de curso superior. É um desafio, é um mercado extremamente duro, né, porque em João Pessoa, por exemplo, a gente tem 10 cursos de direito já, que é uma praça extremamente pequena. Aí você vai para locais como São Paulo, onde você vai encontrar lá 500 cursos de direito, né? Então, o Brasil tem 1.300 cursos no último levantamento. Então, é um mercado muito duro fazer a gestão de curso de ensino superior dentro da área jurídica, porque a gente sabe como muda essa área de atuação da gente, a dinâmica é muito grande e mudou tua câmera, Tom. É, pronto, Pronto. apertei. Fui acenar para o pessoal aqui, eu botei a câmera para lá. Pronto. Pode continuar, Arthur. Então, basicamente é isso, meu amigo. Me defino como um curioso que é apaixonado pelo que faz. A advocacia é o que pulsa na minha veia, o ensino é o que me dá prazer. Eu gosto de poder passar o pouco que sei
para as pessoas e ver o conhecimento transformando a vida delas. Então, Bacana, Arthur, muito bacana. Essa nossa discussão, eu pensei a gente fazer da seguinte forma: a gente conversa um pouco aqui, nós temos a limitação de 60 minutos. Doutor Hilton entrou aí agora, sejam bem-vindos. Gustavo Cavalcante meu, também entrou. a Robson live tá, Espíndola, a live tá com Tiago. autoridade agora, viu, Toby? Então, Arthur, a gente deixa 10 minutos finais para o pessoal ir fazendo perguntas e aí a gente vai respondendo no decorrer dessa conversa. Você, Show. então, Arthur, construiu uma bela carreira profissional na advocacia, mas também com muita propriedade na área do ensino, né? Além de gestor, também dentro de sala de aula, né? E Isso. aí, eu tenho uma impressão, Arthur, de que o perfil do professor, ele também está mudando um pouco. Tanto a maneira como as pessoas estão aprendendo, e, consequentemente, a maneira como se transmite, como a autoridade do professor, ela é passada e transmitida dentro da sala de aula, né? E quando a gente passa a analisar a própria palavra, o conceito da palavra aluno, que seria aquela pessoa que não tem luz, o A, representa essa A negação, ou seja, uma negativa, pessoa que não isso. tem luz, né? E o professor seria aquela autoridade, aquela relação mais de baixo, de cima para baixo, de quem iria transmitir o conteúdo, né? E assim, com Isso. acesso à internet, a gente vê a democratização do ensino, a transmissão de informações de uma maneira mais fácil, mais acessível. Eu tenho a impressão que isso mudou um pouco, né, Arthur? E aí você já tem mais bagagem aí, acho que deve ter acompanhado a transição disso daí, de alunos que às vezes já chegam e tem às vezes as mesmas informações que o professor, né? Como é que você enxerga essa mudança, Arthur? Você que acompanhou isso, você acha que isso já é uma realidade? Você acha que isso já ficou, já pegou? Como é que você enxerga isso? Mudou completamente. Doutor Wilson, seja bem-vindo. Ah, Só respondendo Torben, a Wilson. Não fica gravado os comentários, não, Wilson. Pode seguir, Arthur. ah, eu sabia que vinha Olha os algum cabelos brancos. torpedo. Meu amigo, eu lhe digo, na medida que vai mudando o perfil da sociedade, vai mudando também o perfil do aluno, né? Eu vou falar do perfil do aluno da minha geração. Eu estou com 42 anos, então eu estou formado desde 2002. Eu tenho aí já 18 anos de atividade profissional, 15 anos destes em sala de aula, né? Então, é, na minha época, a gente, para falar com o professor, tinha que pedir licença, a gente tinha todo um jeito para estabelecer o diálogo, ou então ter acesso ao professor. Hoje, o aluno ele tem contato com o professor pelo WhatsApp, sábado, domingo, feriado, de manhã, tarde, noite, de madrugada. Não existe mais barreira, porque assim, a nossa sociedade é uma sociedade hoje sem barreiras, É né? verdade. Então, a gente não tem mais a questão da figura do professor como alguém inacessível. E eu vejo isso como algo muito positivo, porque assim, os referenciais de educação para mim são aqueles professores que me mostraram que, com todo o conhecimento que eles detinham, eram pessoas humildes, acessíveis e que faziam questão de ah, passar o que ele tinha como se fosse o seu tesouro, a sua riqueza, entendeu? Então, eu vejo que esses perfis vêm mudando, mas o que já era, digamos, um comportamento saudável em outra geração foi se aprimorando para essa geração. Então, o que a gente tem de grande diferença dentro dessa perspectiva é a mudança de comportamento, que é global. A gente vê as pessoas com outros tipos de relacionamento, mais diretos, mais francos, não existe mais tanta equidistância ou aquela questão de respeitabilidade como a gente tinha outrora. É bom e ruim, dependendo da perspectiva, né? Eu costumo dizer aos meus alunos que comigo não tem formalidade. Meus alunos sabem disso. Eu respondo mensagem de WhatsApp É verdade. independentemente do horário, se eu estiver acordado e trabalhando, Acessibilidade.
Pode ser qualquer horário que eu estou à disposição. E eu acho que esse é um modelo do mercado de agora, né? Esse modelo que a gente tem agora de relação entre as pessoas, tanto do ponto de vista de prestação de serviço, quanto do ponto de vista de produto, do que quer que seja, o trato, digamos, mais próximo, personalizado, é o grande diferencial. Porque, como eu estava citando, num mercado onde você tem 10 cursos de direito, por exemplo, como João Pessoa, doutor Breno, seja bem-vindo. Um mercado com 10 cursos de direito, qual será o diferencial entre você ir para o curso A e o curso B? São as pessoas que compõem aquele determinado curso e que não compõem em cima de questões personalíssimas, né? Cada vez mais a discussão que a gente estava, inclusive acho que a gente teve um evento que falava da questão da evolução 4.0, questão digital, sempre se questionava o fato de sermos substituídos por máquinas, né? Eu penso que as atividades mecânicas, operacionais, elas serão substituídas por máquina para facilitar a vida da gente, que deve ser a ação executiva, pensante, né? A gente vai dar ordens para máquinas facilitarem o nosso trabalho ou melhorarem as nossas perspectivas de trabalho, mas não no sentido de sermos superados por elas, né? E aí a gente, trazendo a nossa discussão para a questão da educação, a gente vê, em um primeiro momento, uma resistência muito grande à educação à distância, e a gente vê essa realidade mudando, porque, por exemplo, aconteceu uma pandemia, ninguém estava esperando, ela não bateu na porta de ninguém, e as instituições que tinham um aparato pronto para executar atividades remotas saíram na frente. As instituições que não tinham uma plataforma digital ficaram completamente para trás, né? Ficaram tão ainda, por exemplo, salvo o melhor juízo, o FPB ainda não iniciou o semestre 2020.1. Então, ainda estão no ano de 2019, né? Porque não tem uma estrutura, um ecossistema, como a gente costuma chamar, né, na questão digital, para absorver a atividade. Então, a gente precisa entender que os desafios que estão postos nesse momento, eles têm duas grandes barreiras iniciais a serem ultrapassadas. A primeira é por parte das instituições de ensino, como eu falei, né, ter um ecossistema, ter uma estrutura. Não é só o cara ter um AVA, como a gente chama, é um ambiente virtual de atividades acadêmicas. Uhum. É ter um ambiente virtual, uma plataforma que responda às necessidades, né? Obrigado, doutor Saulo. Meu amigo, a live está muito bem prestigiada, viu, Torben? Só tem autoridade aqui. Tô percebendo mesmo. Gostaria até de saudar o pessoal que chegou aí agora, professor Leandro Carvalho, Eitel Santiago, Amanda, Breno, Pedro, Duda Melo, Queiroz Lucas, Moniel também entrou aí, Juju, Wagner, José Cândido, Oza, só o pessoal bacana aí, viu, Arthur? Arthur, e com relação a isso que você está dizendo, eu queria só acrescentar um pontozinho. Foi algo que eu dei uma estudadazinha sobre isso, e eu achei uma frase muito bacana que me chamou muita atenção. Ela foi dita em 1988 nos Estados Unidos por uma pessoa chamada Isaac Asimov. Ele disse o seguinte: algum dia teremos computadores em todas as casas, cada um deles conectados a enormes bibliotecas, onde você poderá fazer qualquer pergunta e receber respostas, onde você poderá procurar fazer algo do seu interesse, por mais tolo que esse assunto possa parecer para outras pessoas. O que as pessoas hoje chamam de aprendizado é imposto a você. Todos são forçados a aprender a mesma coisa, no mesmo dia e na mesma velocidade. Todo mundo é diferente. Para alguns, a matéria é ensinada muito rápida. Para outros, muito lenta. Para outros, na direção errada. Com os computadores, nós daremos a todos a chance de estudar
segundo as suas próprias inclinações. Isso foi dito em 1988, Arthur. E assim, já 30 anos depois, mais de 30 anos depois, né, a gente está vendo assim, isso se concretizar. E bem na linha do que você estava dizendo dessa questão do ensino remoto, que pressupõe um computador, que está mudando isso, né? Como é que você enxerga isso, Arthur? Você que está participando dessa migração, como você falou aí, quem não tinha isso realmente teve que parar as operações, né? Porque não tinha como mais aquele ensino físico, né, acontecer. Isso. E aí, assim, dentro desse contexto, Torben, sem paixão nenhuma, o que eu estou falando aqui é de coração, eu me sinto um privilegiado porque a instituição a qual eu trabalho teve uma plataforma que nos permitiu não ter um dia de solução de continuidade. Nós mantivemos todas as atividades planejadas para o ambiente físico presencial, nós mantivemos todas elas, inclusive com acréscimo de algumas palestras pela plataforma, pelo ambiente digital. E aí é engraçado, porque assim, no dia 17 de março desse ano, fomos informados por meio de uma portaria do Ministério da Educação, a portaria 343, uma portaria curta, mas muito impactante, né? Porque o que é que essa portaria trouxe? Essa portaria informou que a partir do dia 17 de março, todas as atividades presenciais deveriam ou ser substituídas por atividades ofertadas em meios digitais ou suspensas para serem repostas quando do encerramento da pandemia. Meu amigo, sendo que essa resposta ninguém tem. Quando do encerramento da pandemia? Porque a gente vê os nossos governantes numa discussão que parece que não tem fim, fecha tudo, não fecha. Não sei o que é essencial, não sei o que não é essencial. Então, nem eles se entendem e a gente fica no meio desse cabo de guerra, sendo que, infelizmente, diante de tudo isso que a gente está vivendo, pessoas estão morrendo e o mundo não parou. Então, diante de um problema posto, que não foi quisto por ninguém, ninguém desejou isso, né? Isso. Inclusive, eu escutei uma frase semana passada de uma amiga minha, Tati, a minha coordenadora do grupo de oração, que ela disse assim, a gente saiu para trabalhar um dia, no outro a gente foi informado que tinha que trabalhar em casa. Basicamente foi isso que aconteceu. Porque todo mundo foi informado meio que de última hora, né? Eu acho que os governantes estavam vendo até onde a corda podia ir. Quando viram a corda estourando, a dizer, vamos, pelo menos agora, já que a gente não tem resposta para o problema, vamos deixar todo mundo dentro de casa. Então foi mais ou menos isso. E aí eu lhe digo, planejamento é algo muito importante em gestão de qualquer coisa. A primeira gestão que a gente faz é da vida da gente, né? Então a gente precisa planejar tudo. A minha sorte é que o curso estava todo planejado para o semestre 2020.1. A gente já sabia o que ia fazer do primeiro ao último dia. Foi o que a gente fez. Eu me reuni com os meus pares e em um dia a gente migrou toda a atividade do mundo físico para o mundo digital. Então, essa é a primeira barreira, como eu estava falando, que as instituições de ensino vão ter. Aonde executar as atividades e com qual qualidade, porque assim, não é só entregar. Tipo, eu não vou desenvolver minha atividade mandando para você só conteúdo. Não é isso. O que eu preciso desenvolver a gente tem uma atividade que não é EAD, entenda. Existe uma diferença abissal entre o que a gente está fazendo da atividade EAD. A atividade EAD, em sua imensa maioria, é assíncrona, ou seja, eu te envio textos, tutoriais, um ou outro vídeo curto com alguma explicação e exercícios. Não é ao vivo, então. Não, a atividade em EAD, basicamente no Brasil, ela tem esse desenho, tá? Sendo que o que a gente está fazendo, a gente está fazendo atividade emergencial remota. Porque o que foi que a portaria 343 disse? Que as instituições de ensino poderiam escolher as atividades que iriam ofertar por meios digitais, garantindo que os conteúdos que seriam desenvolvidos estariam sendo lá disponibilizados para os seus alunos. Então, o que a instituição precisa fazer não é apenas ter um ambiente digital e lançar conteúdo para o aluno, é desenvolver as atividades em meios digitais. Então, na hora que a gente faz uma aula
síncrona, que é justamente isso que a gente está fazendo, isso aqui não é uma atividade à distância, por mais que a gente não esteja perto, mas a gente está presencialmente online. A gente não está fisicamente. Então, a utilização dos meios digitais nesse momento, substituindo as aulas presenciais, não é apenas a entrega de conteúdo assíncrono ou de texto. Não é isso. Porque aí, na minha concepção e na boa parte daqueles que eu venho lendo a respeito, que é uma coisa que eu não paro, eu estou tentando estudar, inclusive isso é o que está mais me desgastando, porque eu estou vendo o que os outros países estão aplicando como solução para o problema. Porque Na a área da gente, educação, né? em todas as áreas, né? Tanto na área da advocacia, que aí a gente vai poder incorporar algumas boas práticas. A gente não vai precisar mais viajar para determinados lugares para poder atender um cliente, porque ele vai se sentir atendido e prestigiado em uma reunião online, porque esse tempo fez com que esse costume se adequasse às percepções dele do que é bom e do que não é. Porque existia uma resistência muito grande a gente realizar atividades de forma online. Existia um certo pré-conceito. A resistência que você fala era por parte dos alunos, por parte dos professores, por parte dos gestores ou por parte de todo mundo? Culturalmente, Torben, acho que de todo mundo. Eu posso falar por mim, né? Eu sempre fui muito do presencial. Tanto é que a minha experiência em atividades online são pouquíssimas, de vídeos, de aulas, antes do processo da pandemia. Né? Do dia 17 de março para cá, eu não deixei de ministrar um dia de aula sequer e ministrei todas elas pela plataforma. Online. E fui me adequando, porque no primeiro momento a gente só utiliza o vídeo, sendo que não é a mesma coisa de passar 2 horas em uma sala de aula que está todo mundo me vendo a minha expressão corporal, sentindo o ambiente da sala de aula, a gente faz algumas dinâmicas. Não dá para passar 2 horas falando ali. É muito seco, né? E eu É tava muito engraçado seco. com relação a isso que você está falando, Arthur. Eu li também hoje mais cedo um professor que estuda o ensino, o ato de ensinar, e ele disse que o ato de aprender, já analisando sobre a ótica do aluno, ela envolve também um pouco de emoção, no sentido Sim. de que o aluno ele precisa ter motivação para dialogar, para se abrir a aprender e evoluir o seu conhecimento, né? E aí, nesse sentido, talvez esse primeiro impacto do pessoal de estar assistindo as coisas na plataforma digital, que num primeiro momento, se você utilizar somente o áudio e vídeo, tende a ficar uma atividade mais monótona do que quando comparado à sala de aula física, que o professor está trocando ideia, pergunta para um aluno, o aluno responde, ele escreve no quadro, ele faz uma roda de conversa, mas isso também eu tenho a impressão que vai ser possível nas plataformas digitais, viu, Arthur? Com o avanço, Isso. até você tá jogando uma apresentação que você faz, não fica só o áudio e vídeo, né? Você pode também interagir com os alunos, né? Tem aqui, ó, César colocou, a situação é desafiante para todos. Instituição de ensino, alunos e pais de alunos do ensino básico e fundamental, sem contar a dificuldade da pessoa que não tem perfil para aulas online, semelhante a EAD. Quer acrescentar alguma coisa com relação a isso aí, Arthur? Quero, meu irmão. Só concluindo, né, fazendo a distinção, a gente não está praticando atividade em AD, pelo menos na instituição a qual eu trabalho. A gente está fazendo atividades remotas em meios digitais, de forma síncrona, na sua imensa maioria. Posso dizer, 95% das nossas atividades estão ocorrendo de forma síncrona. E a gente agregou muito valor porque a gente tinha um ecossistema capaz de realizar isso. Então, o primeiro desafio é do lado da instituição do ensino, de ter um ecossistema, uma estrutura para suportar não apenas a entrega de um texto ou de um vídeo gravado, né, mas sim de uma ferramenta que permita a interação com os alunos, que traga a possibilidade de você
a colocar, como você estava dizendo, um material, uma apresentação de PowerPoint, uma interação, dividir em grupos, você conseguir dar uma dinâmica, um ritmo, né, ao processo. Então, doutora Lara, seja bem-vinda. Então, assim, o primeiro desafio é esse, é o da instituição, de cumprir o que a portaria diz, né? De substituir a atividade presencial por atividades em meios digitais e ter como realizar essas atividades substitutivas. Esse é o primeiro desafio. E o segundo grande desafio é do aluno conseguir ter acesso de qualidade a esses meios digitais. Porque a gente sabe que dentro da capital, ou na circunscrição das capitais, a gente tem boa internet, mas saiu do grande, né, da grande João Pessoa, do grande Recife, da região metropolitana, digamos assim, o serviço de internet, e a gente sofre um pouco isso, por exemplo, no PJE, como advogado. Como incluir um advogado nessa perspectiva de ter acesso ao PJE, se no município que ele mora, a prestação é precária da internet? Então, o mesmo desafio é esse. O mesmo desafio que a gente sofreu quando da inclusão do processo judicial eletrônico é o desafio que todo mundo está suportando agora, não apenas as instituições de ensino. Porque como está todo mundo tendo que realizar as atividades por meios digitais, então os contadores estão fazendo reunião por meios digitais, os administradores também, os executivos, a instituição de ensino, está todo mundo dentro dessa perspectiva. Então, veja, existia uma banda larga que comportava X acessos, e eles tinham isso bem monitorado, e de repente todo mundo teve que ficar dentro de casa, ou pelo menos boa parte, a não ser os serviços essenciais, ou aqueles que estavam descumprindo os decretos, e todo mundo trabalhando, utilizando a internet. Então, o outro grande desafio é como permitir que todos realizem suas atividades em meios digitais, se as prestadoras de serviço de internet não estão suportando a demanda. É um outro grande desafio, porque assim, eu lhe digo, eu passei alguns mal bocados com a minha prestadora de serviço. Eu tive que abrir reclamação, eu tive que abrir ouvidoria, eu tive que ameaçar cancelar o serviço, até regularizar a minha prestação de serviço. Mas eu fico imaginando, e quem não consegue isso porque o serviço não chega lá, entende? Então, são os dois grandes desafios que nós encontramos hoje, são esses. Eu queria acrescentar um ponto, inclusive, voltando um pouquinho à nossa conversa, o professor Felipe Viana colocou aqui, ó, as aulas via plataforma viabilizam conteúdo igual e, por vezes, mais dinâmico que o presencial. Justamente, professor Felipe. E o professor Felipe, ele teve a mesma sorte que eu, porque utilizamos a mesma plataforma. O professor Felipe é professor do nosso curso. E assim, a gente teve, digamos, um ecossistema capaz de absorver a nossa atividade. Mas eu fico pensando em algumas instituições que não tinham esse ecossistema e que não estavam preparadas para enfrentar isso, precisaram realmente se virar de todas as formas, utilizando plataformas abertas para poder desenvolver as atividades, mas ainda assim o conteúdo não fica posto de uma forma organizada, como, por exemplo, na ferramenta que nós utilizamos, nós temos as disciplinas, todos os professores têm uma sala, então tudo que a gente realiza nessa sala fica lá disponível para o aluno, então é material de texto, nossas aulas ficam lá gravadas, o aluno, na hora que quer ter acesso, sabe onde ir, então eu costumo brincar, né? Nós construímos um campus digital nesse semestre. Mas, como eu disse, a gente tinha um ecossistema para isso. Então, e a instituição que não tem? Esse é um grande desafio, porque se não tem, não adianta nem o aluno ter acesso. Tem um ponto, tem um autor, Arthur, eu falei sobre esse mesmo autor na semana passada, conversando com o Dr. Wilson, porque essa questão da Revolução 4.0 ela vai chegar em todas as áreas e também igualmente na educação. Tem um autor chamado Peter Diamandis, que ele fala sobre esse processo de chegada à quarta revolução, e ele nomeia de 6 Ds.
cada D representa uma fase. No começo houve a digitalização das coisas. As coisas estavam no plano material, migraram para o plano digital, que é exatamente o que nós estamos passando agora na educação. Só que esse primeiro D da digitalização, ele é sucedido pelo segundo D, que é o D da decepção. Porque as coisas migram para o meio digital, só que a estrutura ainda não está preparada. A internet é lenta, como você está falando aí, os computadores ainda não suportam isso. Por exemplo, no interior, a dificuldade de acesso é ainda maior. Melo Souza colocou aí, a questão é essa, os alunos terem acesso de qualidade, como, por exemplo, a gente viu de escolas e pessoas que dentro de casa, às vezes tinham 4 pessoas, mas só um computador. Então, se você tem 2 filhos pequenos, por exemplo, ou 2 pessoas que precisam assistir aula, mas só tem um computador, né? Então, como é que fica essa questão? Então, esse seria o D que Peter Diamond chama de decepção. A internet é lenta, como você falou, só que as coisas continuam evoluindo, né? As pessoas vão começando a se adaptarem a isso tudo. Talvez compram um segundo computador, quem tem condição. A internet 5G tá para chegar aí já no final do ano ou no ano que vem. Na China já é uma realidade, né? E aí as coisas elas começam a evoluir. E aí depois da decepção, Arthur, Peter Diamond diz que acontece a disrupção, que acredito que vai ser o que nós vamos vivenciar na educação se já não estivermos vivenciando. Como, por exemplo, tem uma tecnologia, Arthur, chamada de realidade aumentada. Isso, assim, eu fico pensando nela, o impacto que ela pode trazer para a educação, sobretudo do pessoal mais novo, que seria, imagina aí o pessoal estudar biologia com óculos lá de realidade aumentada, e você vai estar falando ali para uma criança de 7 anos de idade sobre um leão, por exemplo. Aí ele coloca um óculos, automaticamente ele consegue simular um safari na África, vendo ali de perto um leão. Então, essa questão da emoção, ela já torna muito mais dinâmica a educação e é algo que a gente vai começar a ver de uma maneira muito maior e mais rápida agora, com o passar dos anos. Eu acredito assim, é a visão que eu tenho sobre a educação, sabe? Então, dentro dessa sua perspectiva, era justamente a linha que eu vinha traçando minha fala, né? Olha que interessante. Eu primeiro mostrei o estado da arte para um dos lados, mostrei o outro, que você traz o D, da digitalização e da decepção, sendo que, assim, tem coisas que a gente consegue frear, outras não. Eu penso, se a gente olhar para a história, a gente não está praticando uma atividade em EAD, a gente está praticando ensino digital em meios, ensino por meios digitais de forma remota, né? Mas se a gente fizer fizer um olhar perpassando pela evolução do EAD, a gente vai ver que os livros remontam ao século XVIII, que é a primeira instituição a ofertar uma atividade à distância foi a instituição de Boston, que ofereceu um curso por correspondência. Putz. Então, aí é que a gente vai... mesmo, viu? Mas veja, a perspectiva diante dos cenários postos é justamente o terceiro D, da disrupção. Porque, assim, ninguém vai se acomodar da forma como está. E aí eu posso dizer como quem está na ponta da lança, né, vivendo esse processo. Em todos os aspectos, tanto na área como profissional jurídico, como na área profissional de ensino. É uma fala uníssona. Não voltaremos ao estado que vivíamos antes. Tanto é que todo mundo está utilizando uma expressão chamada novo normal. Isso. Como será esse novo normal, né? Então vamos lá. Os serviços eles tendem a ser modificados, porque a cada dia que se passa existe uma exigência maior do consumo. O consumidor ele passa a exigir mais de quem presta o serviço ou o produto. Isso é um comportamento humano, normal. E aí a gente tem que olhar para alguns elementos. Vamos lá. Ninguém passa 2 anos com um celular. Por quê? Porque ele se torna obsoleto. Então, tecnologia é uma coisa que a gente consome sem nem sentir. É verdade. Tecnologia virou um elemento de consumo diário nosso. E da hora que a gente acorda, até a hora que a gente vai dormir, a gente está consumindo tecnologia em tudo. É na televisão, é no celular, é no carro. E aí, a obsolescência programada, como as relações de consumo gostam de estudar,
Professor Leandro. É um elemento. Doutor Leandro está aí na live, pelo menos nos prestigiou no início, mas é um elemento que a gente identifica nas relações de consumo como algo já marcado, lá já tem aquele timbre. Então, investimento em tecnologia para todas as áreas vai ser um elemento, digamos, essencial, tanto para os prestadores de serviço, quanto de produto, quanto para os consumidores. Então, veja, vou dar um exemplo. Quem comprou o iPhone 1, né, tem um iPhone, sendo que agora a gente já está no iPhone, eu perdi as contas, 11. Já ficaram 10 para trás. Aí você pergunta o que foi que mudou. Às vezes muda a velocidade, às vezes muda a qualidade da câmera, mas é uma coisa que muda, que o consumidor percebe a diferença na utilização final. Porque telefone hoje serve para tudo, menos para ligar. Veja, perdido alguém que liga para o outro. É mensagem WhatsApp, é áudio WhatsApp, é live, é rede social. Ligação, e ele nasceu, ele surge justamente com a perspectiva da gente encontrar uma outra pessoa à distância. Então, a gente precisa superar os preconceitos e o que é que a gente precisa fazer diante dessa mudança, que é uma mudança dentro de um cenário social global. Não só mudou isso, mudou tudo que a gente conhecia. Por exemplo, não sei você, eu estou fazendo feira por aplicativo. Eu não vou mais no supermercado, mas nem que me pague. Eu peço a feira, eu digo o que eu quero, na marca que eu quero, a quantidade que eu quero. Quando não tem, a pessoa entra em contato comigo, pergunta se pode ser de outra marca. Eu autorizo ou desautorizo. Ela diz que em tantos dias chega na minha casa. Segundo, ela já vem limpa, mas de toda forma eu já limpo novamente para não correr o risco. E só tem um trabalho de guardar na minha geladeira. Então, antes eu perdia uma vez por semana, pelo menos, 2 horas. Qual é o ativo mais caro que a gente tem hoje? É o tempo. É tempo de vida. Então, eu vou dar um exemplo. Como eu estava citando a evolução do EAD. A gente tem, nos anos 18, no século XVIII, perdão, esse primeiro momento de um curso à distância. No século XIX, já abre a Open University em Londres, salvo melhor juízo. Esse modelo começa a ser replicado no começo do século XX na América Latina e no Brasil a gente vê nos anos 30, já agora recente, que 90 anos de diferença, o ensino à distância por meio de rádio. E em 78 começa um ensino à distância que todo mundo já ouviu falar, que é o telecurso segundo grau. Mas veja, o ensino à distância no Brasil entra como uma política pública de acesso ao ensino. Porque nós somos um país de dimensão continental e cada vez mais a distância precisa ser enfrentada por outras formas que não precisa viajar de carro, de carroça, de ônibus. E eu não estou aqui defendendo o ensino presencial ou defendendo o ensino à distância. Não sei se você está percebendo, eu estou pontuando o estado da arte, né, como a gente tem hoje, e o que é que eu vejo, vislumbrando aí, já que a gente está nos últimos 15 minutos da nossa live, você disse que ia deixar os 10 para as perguntas, como é que eu vislumbro que a gente vai voltar no novo normal, né? Eu vejo uma mudança regulamentar, primeiro de lei, né? Nos anos 2000, a gente vê o MEC autorizando os cursos presenciais ter 20% de ensino à distância. Então, desde 2000, a gente não tem mais um curso presencial puro. A gente tem um curso híbrido, com 20%, até 20% possível à distância e os 80%, até 80% presencial. Isso em 2001, ou seja, já faz 9 anos já. Né? Em 2018, a gente vê uma nova norma do MEC dizendo que é possível realizar até 40% de um curso presencial em EAD. Então, veja, desde 2001 não é mais presencial puro, é um curso híbrido. E a gente não percebe isso, mas assim, isso vai se incorporando no nosso dia a dia. Como é que a gente vai incorporar isso de uma forma benéfica? Utilizando a ferramenta do EAD,
para trabalhar competências, digamos, secundárias ou aperfeiçoar ferramentas primárias, mas utilizando como os próprios meios digitais como algo para crescer. A gente não pode entender que o movimento 4.0, ou onda 4.0, ou revolução 4.0, como queiram chamar, é o que vai engolir a gente. Porque assim, não tem como frear o movimento, como não se freou nenhum movimento antes dele. Exato. A situação, ela precisa ser vista por dois ângulos. A onda está vindo, ou eu deixo a onda passar por cima de mim e eu sou engolido por ela, ou eu surfo a onda. Então, a gente vai precisar ter criatividade, e o povo brasileiro sai na frente disso. O povo brasileiro é um povo muito criativo, e utilizar isso em benefício próprio. Em relação a isso, Arthur, o doutor Paulo deixou até um comentário aqui, como fazer para incluir o ensino à distância com os alunos que não dispõem de meio. Você já refletiu sobre isso? Vê alguma Então, saída? era justamente a segunda barreira que eu estava falando, dentro daquelas duas barreiras que eu tinha apresentado no início, né? Uma barreira é a instituição ter um ecossistema para realizar as atividades, e a outra barreira são os serviços de internet ofertarem melhor essa prestação. Porque, veja, eu vou remontar novamente à minha época de universidade. Na minha época de universitário, a gente contava no dedo os colegas que tinham um telefone celular. Não era acessível há 18, 20 anos. Não era algo fácil de se comprar, porque não era barato. Você tinha que adquirir a linha do celular. Né? Hoje você compra um chip, compra um celular a R$50, um radinho, aquele celular radinho, você está falando no celular. Mas há 20 anos não era assim. Hoje, todo mundo tem uma forma de chegar às plataformas na sua mão. Porque tudo é mobile hoje. Tudo é mobile. Não existe mais nenhum serviço. Se existe, ele está obsoleto. Que não seja ofertado em plataforma mobile. Ou seja, que no celular o aluno não consiga alcançar aquele serviço. As próprias plataformas Extreme já pensam nisso. Pensando mais um pouco para o lado do pessoal de baixa renda, que não teria condições de adquirir o produto. Você já refletiu um pouco com relação a isso, Arthur? Por exemplo, o cara não tem... Ele paga ali, às vezes, com um programa assistencialista do governo, a mensalidade de uma faculdade privada, se não estudar numa faculdade pública, que talvez numa universidade pública, numa escola pública, a gente pode tentar jogar essa conta para o governo. O governo vai bancar talvez um computador, vai fazer uma parceria com alguma empresa para tentar baratear isso aí, comprar via licitação. Mas, por exemplo, os alunos, talvez de uma faculdade privada, que já faz ali aquele curso com um programa de bolsa, e aí, por exemplo, o cara vai, é jogado dentro dessa realidade, o cara não tem computador em casa, às vezes não tem nem internet, como você estava falando aí, saindo dos grandes centros, a gente tem uma internet, às vezes, que nos satisfaz, mas às vezes tem essa dificuldade no interior, né? Como é que ficaria essas pessoas? Como é que você enxergaria alguma solução para isso? É algo que a gente vai refletir a partir de agora, né? Não, pode ter certeza que eu vou refletindo, porque assim, esse tipo de demanda chega a mim vez por outra, né? Mas eu lhe respondo isso com uma pergunta retórica. Quantas pessoas você conhece hoje que não tem um telefone celular com acesso à internet? Isso foi uma boa resposta. Porque por mais assim, que eu lhe digo, a pessoa seja, né, mais desprovida de renda, a gente vê hoje as pessoas conseguindo comprar um celular. Até quem não sabe ler, usa o WhatsApp, né, em áudio. Isso. Joga só E aí, uma coisa que eu me deparei nesse período, né, já faz 60 e poucos dias que a gente está nesse processo de isolamento, quase 70 dias, daqui a 2 dias a gente completa 70 dias de isolamento. Algumas pessoas de baixa renda têm telefones extremamente modernos. Né? E assim, a gente vê um outro perfil, que é uma coisa que eu estou estudando também. O perfil do consumidor vai mudar, Torben. As pessoas vão sair desse processo mais conscientes.
sabe? Eu estou vendo que a dificuldade que muitos estão passando agora está despertando, ligando um alerta. Porque, assim, às vezes a pessoa comprava um aparelho celular, um S10, por exemplo, um iPhone 8, para pagar em 24 prestações de 200 e poucos reais. Entende? Que é algo, se você tiver uma noção básica, você vai. Eu, pelo menos, entendo isso como irracional. Eu não. Aí você pergunta, é porque você tem acesso ao dinheiro, você pode comprar. Não, é porque assim, você pagar 5.000 reais em um telefone celular e você não ter um notebook, para mim é uma escolha, pelo menos na minha percepção, e eu sou de outra geração. Por isso que é um processo muito complexo, porque a minha geração percebe diferente da sua, a geração de agora, mais nova, percebe diferente da sua, e a cada geração a percepção de valor é diferente. Isso, vai Eu, pelo mudando. menos, meu computador anterior, eu tinha ele há 8 anos. Todo ano eu botava para consertar, mas o meu técnico dizia assim, Arthur, não tem mais o que fazer milagre nesse computador, não. E Condenava meu ele. celular também estava velho. Aí o que foi que eu fiz? Antes de comprar meu celular, eu preferi comprar um notebook melhor. Porque assim, eu entendo que o notebook é uma ferramenta de trabalho para mim. Sendo que hoje a imensa maioria dos jovens trabalham no celular também. Então, às vezes, conseguem render, inclusive, melhor no celular do que no computador. É percepção. Agora, só finalizando a indagação que você me fez, e aí por isso que eu fiz uma pergunta, fiz uma resposta de forma retórica, eu não conheço ninguém que não tenha celular. Ninguém. Todo mundo tem celular. Agora, qual é a dificuldade do acesso? É justamente como você utiliza os seus dados, que aí vai ser um processo de escolha. E aí, o pior de todos os cenários não é a pessoa ter um celular, ou ter um notebook, ou ter um plano, porque todo mundo que tem celular tem um plano, certo? O pior cenário que eu vislumbro é que a prestação de serviço não é das melhores. A prestação de serviço de internet, a gente tem aí um pseudo 4G, que vai vir um 5G agora, que eu acho que vai ser o nosso 4G, né? E tem determinadas regiões que não funciona bem a internet, a não ser que você tenha internet a rádio, eu acho. Então, acho que esse é o desafio, entendeu? Também assim, a gente não tem como individualizar esse desafio. Se a instituição de ensino vai ofertar ou se vão franquear com a PPP, se for uma instituição de ensino pública. Eu acho que o pano de fundo é muito para além. Que eu me lembro, inclusive, numa conversa que eu tive com o Paulo, doutor Paulo Maia, a gente conversava justamente sobre esse desafio do PJE, como alcançar os lugares mais distantes, que o advogado vai precisar peticionar nessa plataforma. Então, veja que esse desafio é um desafio que ultrapassa só a questão da relação de ensino. Ou as prestadoras de serviço se adequam a esse novo normal, porque a gente vai precisar que eles se adequem e realmente prestem um serviço de qualidade, ou a gente vai continuar tendo esse tipo de discussão até ser ofertado um serviço de internet razoável, que a gente não tem. E aí a gente vê a fragilidade disso, só para concluir minha fala, só precisa chover um dia. Que aí você vê o caos instalado no mundo, né? Meu irmão, Olha só, olha só, Arthur. Saulo colocou aqui que com a internet das coisas, as geladeiras, falando sobre a sua feira aí que você já faz por aplicativo, a geladeira já será possível ela mesma fazer o pedido de produtos que irão faltar. Paulo colocou, essa geladeira já existem, realmente é verdade, a gente vê lá nos Estados Unidos já é bastante utilizado, como mais uma vez a gente volta para essa questão da infraestrutura. Nesse ponto a gente vê um pouco mais na frente esse país do que o nosso. Gerardo Galo Cândido colocou aí, ó. A tendência, Arthur, é a inversão. doutor Gerardo Galo, meu estimado amigo. Ele disse que a tendência é inverter os 80% e 20% quando você falou que o MEC autorizou no início desse século aí, 20% das aulas serem à distância, né? Eu concordo muito com o Gerardo. Inclusive, eu sou uma pessoa que gosto mais de aula à distância. Seja remota, eu prefiro, na verdade, aquela aula gravada.
que eu gosto de assistir depois acelerada, otimizando o tempo aí com outra coisa. Eu acho que realmente é a tendência. O pessoal mais novo já está vindo com essa percepção também. É a minha impressão, Arthur. Inclusive, o pessoal consome muita coisa em YouTube. E o YouTube hoje, o Spotify e outras plataformas digitais, já tem essa ferramenta de você acelerar a reprodução do conteúdo. Então, Sim. assim, aquela aula que você via ali em 2 horas, às vezes o cara bota ali na velocidade 2, a depender da velocidade da fala do professor, e você consome aquele tempo em 2 horas, às vezes numa viagem que você teria que fazer para ir a Recife, por exemplo, 1 hora e meia dentro do carro, você consumiu ali uma aula de 3 horas. Tá entendendo? Então eu tendo a ser mais simpático a esse modelo de ensino na qualidade de aluno, né? Marília trouxe uma perspectiva que é justamente isso, Marília, que eu disse. Veja, é porque você está acostumada a utilizar o smartphone com todas as funcionalidades que ele tem, sendo que tem gente que não consegue. Peraí, Arthur, rapidinho, Ah, só para eu ler, porque às vezes eu vou salvar essa live e não vai ficar os comentários disponíveis. Então, lê o comentário e responde em sequência, por gentileza. certo, perdão. Ah, Helder Machado, meu irmão Helder, disse algo fantástico. Nós fomos construídos numa era analógica, né? E tivemos que nos adequar, fizemos o processo de disrupção para entrar na era digital. Então, nós já iniciamos o processo de disrupção. Nós que iniciamos a nossa formação toda analógica, né? Se você perceber, o pessoal mais antigo, né, quem tem hoje 80, 90 anos, não consegue utilizar 30% das funcionalidades do smartphone. E aí a gente vê uma adequação do smartphone estar se incorporando na vida das pessoas. A gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é olhar as nossas redes sociais. Então, isso já está incorporado como algo da rotina das pessoas. Veja, como eu estava dizendo no começo da nossa fala, cada vez mais a gente está se tornando tecnológico sem perceber. Tanto nas relações, quanto na questão do consumo, na postura, nas escolhas. E a gente está tendo que se adequar a esse processo. É uma brincadeira, a gente tem que mudar o pneu do carro com ele andando. Nesse momento agora, a gente precisou fazer isso. Daqui para frente, qual vai ser o processo? De ajuste, de entrega de qualidade, de posicionamento de mercado. Porque o primeiro momento é justamente de você colocar o trilho, né, em tudo que você faz. O segundo momento é de refinar a prestação realizada. E assim, graças a Deus, pelo menos na atividade que a gente está desenvolvendo, a gente está nesse processo de fazer o ajuste. O trilho já está posto, porque a gente tem um ecossistema muito bom, né? Se não um dos melhores do mercado, e a gente conseguiu desenvolver sem nenhuma solução de continuidade todos os dias letivos, bem como as atividades de palestra que a gente tinha proposto, né? Então, assim, a Marília disse assim, professor, o smartphone é algo mais compacto, carregamos no bolso e nos permite o acesso a qualquer hora, concordo em gênero, número e grau. Veja, nesse quesito, eu estou ainda me adaptando, eu tenho que andar com a mochila e o notebook na mochila, né? Porque se eu precisar fazer uma reunião, eu prefiro fazer a reunião no notebook do que a reunião no celular. E eu já utilizava algumas plataformas de reunião online, mas eu confesso que eu ainda estou me adaptando nesse modelo de live do Instagram, por exemplo, de ver 2 telinhas pequenas e ter que ler o comentário. Eu ainda estou lento nesse processo, mas a gente está num processo de adaptação. Nas primeiras que eu fiz, eu não conseguia nem falar e ler ao mesmo tempo, porque na hora que eu estava falando que chegava algum comentário, eu me perdia todinho. Então eu já estou me acostumando, então é um processo, né? E eu penso que assim, quem conseguir vencer essa etapa, porque infelizmente, Torbe, a gente está perdendo muita gente boa nesse meio do caminho, né? Eu já contabilizo vários amigos, gente de muito perto que eu perdi para o Covid,
né? Então, assim, é um processo que você precisa. Veja, a gente, de uma hora para outra, a gente foi impelido a se trancar dentro de casa. De uma hora para outra, a gente precisou mudar todos os nossos hábitos, todos. Hábito de dentro de casa, hábito de trabalho, né? Porque, por exemplo, eu vou trazer a realidade para mim. Eu tenho 2 filhos pequenos, minha esposa também trabalha de home office, a gente não está com babá, porque não tem como estar nesse momento. Então, a gente precisa cuidar da casa, cuidar de criança, trabalhar e ainda manter a sanidade mental. Todo mundo mudou o Acumulou, seu... né? O trabalho com as demandas domésticas, né? Tá tudo junto agora, né? Isso. E ao mesmo E, tempo. e assim, isso foi todo mundo. Isso foi tanto quem recebe o serviço quanto quem presta. Então, nesse processo de adaptação, todos precisam ter um olhar de empatia, né? Porque assim, nós não fomos avisados com antecedência prévia para se preparar para isso. E eu penso que a gente denota muita qualidade, sem nenhuma soberba, quando a gente tem uma resposta rápida aos problemas que se apresentam. Porque diante dos problemas, a gente tem 2 possibilidades. Uma, ou a gente trava e sucumbe ao problema. Verdade. 2, a gente encontra ferramentas para superá-lo. Eu nunca tive muita opção, porque para sobreviver eu não posso sucumbir aos problemas que se apresentaram até hoje na minha vida, né? Não pude sucumbir a nenhum deles, porque eu tinha pessoas por trás de mim que precisavam da minha força de trabalho, da minha dedicação, do meu empenho, né? E eu penso que assim, enxergar o mundo. a gente não pode travar. Aconteceu o problema, né? Eu converso diariamente com vários alunos meus que me mandam mensagem no WhatsApp quando eu vejo que o problema é mais sério, aí eu ligo, converso com ele pelo WhatsApp. Quando eu vejo que precisa de um suporte psicológico, a gente está fazendo encaminhamento, a gente tem um suporte pedagógico, psicológico, psicopedagógico, para acompanhar nossos alunos que estão precisando de uma conversa ou de uma atenção diferenciada nesse processo. Mas, nesse momento, a gente precisa reforçar o nosso aspecto emocional e espiritual. Acho que vai sair mais forte desse processo quem conseguir ressignificá-lo. Arthur, já se encaminhando para 1 minuto e 20 segundos de encerramento, o Instagram vai nos derrubar. Eu gostei demais dessa sua fala, acho que talvez seria a melhor mensagem que essa live poderia transmitir. Eu queria só agradecer a audiência de quem nos acompanhou, de você ter aceitado esse convite para debater esse tema. Queria agradecer a Luciano Paulo. Luciano Salto deixou mais uma mensagem, Breno de Mello também, professor Otto Cruz também está nos prestigiando aí. Doutor Otto. Já Marília também, Kimi Carício, deixou aí, o pessoal que teve até agora, Adalto, Andressa, Eliana, conselheira da OAB, Me Solto. E aí, queria deixar alguma mensagem de encerramento, Arthur? Eu agradeço a paciência de todos, dizer que é um tema muito desafiador. Quem disser que tem as respostas para isso não vai estar falando a verdade, né? Infelizmente, a gente está buscando soluções para o problema posto para entregar as respostas, né? Então, é um momento de transpiração, de dedicação, de foco, mas acima de tudo a gente precisa ter fé, né? Fé em Deus, fé em si, e acreditar que isso vai passar e a gente vai encontrar pessoas melhores e um mundo melhor. Assim eu espero, porque isso está me motivando. Concordo demais com você.